Meu nome é Feliciano, sejam bem-vindos ao canal A Hora do Além. Nesse Dia das Mães, eu trago um relato que já foi contado aqui no canal há alguns anos atrás. Esse fato aconteceu com a minha mãe, a Terezinha. Eu trago novamente para vocês, principalmente aos novos inscritos que ainda não ouviram essa história. E para quem já ouviu esse relato, vale a pena relembrar. Então fiquem agora com a narração da minha mãe, Terezinha. O meu nome é Terezinha de Lourdes, eu sou mãe do Feliciano. O que eu tenho para contar é acontecido mesmo, não é história não, é verdadeiro. Eu era solteira ainda e era eu, minha irmã e uma colega que chamava Regina. E a gente ia trabalhar de a pé, assim, sabe? Porque não tinha ônibus para ir. Para ir a gente tinha que ir rápido, né? Não dava para fazer nada, a gente ia perdendo hora. Mas para voltar, a gente vinha com todo o tempo do mundo. E eu, como sempre, curiosa, passava naquelas casas. Todo lugar que a gente passava era uma vila que só tinha casa, sabe? Essas casas bonitas. Mas essa casa que eu passava, ela não era muito chique, não. Ela era uma casa bonita, mas simples. E tinha um quarto, né? E eu olhei assim, primeira vez que eu passei, fiquei curiosa. Não parei, não. E tinha uma senhora, assim, que ficava sempre na janela. Acho que ela tinha uns 80 anos, mais ou menos. Bem idosa, cabelinho branco. Ela ficava me observando, olhando. E parecia que queria falar algo pra mim. Mas eu só olhava assim e saía correndo. Sabe que a gente era mais jovem, né? Andava tudo correndo. A minha irmã, com minhas amigas, falava assim: para de ficar olhando, observando as coisas, que coisa feia, ficar parando na janela, olhando, todo dia você para aí, fica olhando. Eu falei, eu gostei daquele quarto. Todo dia você para ali, a senhora, aquela idosa, ainda vai chamar a tua atenção. Eu falei, não vai, porque ela não fala nada, ela fica só olhando e dei risada. Mas era todo dia. E teve um dia que a gente passou e aquela senhora não estava na janela. E o quarto era assim, quase perto da rua. O muro era baixo, o quarto era perto. Eu, muito curiosa, encostei no muro bem pé assim, olhei bem lá dentro e eu vi berço, sabe? Como se fosse um quarto de criança, completo mesmo. Mas muito bonito, tudo azul, muito chique. Falei, nossa, uma casa tão simples, com uma janela aberta, um quarto tão chique desse jeito. Será que tem bebê aí dentro? Pensei comigo, sabe assim. Eu corri, minha irmã, vem menina. Saí correndo. Ela falou assim, para de olhar. Eu falei assim, vou aproveitar e olhar mais uma vez, que a senhora não tá lá. Eu falei, né? Eu ergui bem o pé, olhei de novo. Quando eu virei, que eu coloquei o pé na rua, me deu uma dor nas costas e pesou minhas costas. Pesou muito, aquela dor era muito terrível. Eu já não conseguia andar, eu não conseguia levantar mais as costas. Eu fiquei abaixada. A minha irmã voltou socorrendo, pegou no braço, pegou no outro, até eu chegar na minha casa, e era longe. Eu chorava, todo mundo ficava olhando e chorando. E elas perguntando, o que aconteceu? Eu falei, eu tô com muita dor nas costas, e parece que é um peso, eu não consigo levantar. Elas falaram assim, essa mania que você tem, tá vendo? Tu tá mau jeito nas costas, subindo no muro que nem besta e olhando o quarto dos outros. Que coisa chata, que coisa feia. Bem feita, elas falavam, ficou muito brava comigo. Cheguei na minha casa, eu já fui deitar. Eu deitei, eu só chorava. E no outro dia eu tinha que levantar de manhã para trabalhar. Eu não consegui levantar para trabalhar. Tanta dor, era muita dor. Aí minha mãe falou, o que eu vou fazer com essa menina? Pegou e me levou no médico, né? Porque naquele tempo que a gente tinha plano, né? Levou no médico, o médico deu remédio, passou bastante coisa nas costas. E eu voltei para casa. Uma semana de seguro. Nada, aquela dor, e minha mãe pensou, sabe? Porque antigamente o povo ia benzer, chamava benzedor, né? Ia lá. Eu falei, vou ter que levar você num lugar desse para ver, quem sabe eles conseguem tirar essa dor. Como foi na segunda-feira, de manhã, em vez de eu ir trabalhar, eu fui de manhã, saí com o escuro da minha casa, bem cedo. Aí minha mãe levou a gente lá. Quando eu entrei, era uma senhora, e ela falou assim, aí ele chegou, falou pro homem, tava lá, assim, sabe?
Mas a minha falou assim, não, ele não é ele, é ela. E ela respondeu outra vez, ele chegou. Aí, minha mãe pensou comigo, né, que estranho, né? Ela falar assim. Eu cheguei, sentei, a costa bem rente para baixo. Eu andava embocada, mesma coisa de uma pessoa idosa, velha, aqueles velhinhos mesmo, assim, corcunda. Aí ela falou assim, coloca ela aqui. E eu fui, sabe, num lugar assim, perto dela, e ela começou a fazer um negócio esquisito, sabe, rodava, põe a mão na minha cabeça e um tipo de saravá mesmo. E disse que era pra tirar aquilo. Aí demorou, sabe? Aí eu senti um pouco de dor. Eu já fiquei melhor. Ela falou, senta. Eu sentei e daí ela falou assim, bom, eu consegui tirar. E ele saiu. Ele falou, quem saiu? Ela falou, senhora, eu vou tirar o que tá nela. Depois aí a senhora vai lá ver se acha aquela senhorinha e vai perguntar pra ela de quem que era aquele quarto. Entendeu? E se existe ainda essa criança? A senhora vai fazer isso? Eu falei, eu faço, eu vou tentar ver se eu consigo ver ela, porque ela falou que ela ficava todo dia na janela, quem sabe o dia que eu for lá eu vejo ela. Então a senhora faz favor. Sabe o que aconteceu? Aquele quarto, como que ela ia saber? Eu não sabia. Aquele quarto era de um bebezinho. Ele era um hominho. E aquela senhora era a mãe daquela criança. E faleceu. Então ela ficava ali, ficou com aquele quarto ali toda a vida. Arrumadinho, entendeu? Mas só que ele era para estar agora bem idoso. Ele era bem velhinho. Então ela passou lá e ele saiu nas costas dela. Minha mãe, misericórdia, eu quase morri. Eu quase, olha, eu não sei o que eu fiz. Quase que eu corri de lá de dentro daquela sala. Só não corri que eu ainda estava com dor. Ela falou, mas agora ela tá livre, mas ela tem que parar com essa mania de ficar parando e observando as coisas. Não pode, jamais a gente pode fazer isso. E deu umas ervas pra minha mãe dar banho em mim, sabe? Tudo. Mais uma semana que eu fiquei em casa. Fiquei em casa 15 dias. Porque eu estava em casa por causa só da dor. Mas já tinha levantado as costas, estava andando normal. Daí minha mãe falou assim, quando você for trabalhar, a hora que vocês voltar, e eu vou lá no seu serviço, você mostra pra mim onde que é. Eu falei, tá bom. Aí a gente passou lá na janela, a senhorinha, ela tava lá. E minha mãe me perguntou assim, eu posso fazer uma pergunta pra senhora? Ela, calma, ela falou assim, pode. Séria, muito séria. Parece que tava assim, lá em outro país. De tão séria que ela tava. Ela falou assim, a minha filha disse que tem um quarto aí, que ela sempre observou esse quarto. Existe essa criança? Ela falou, não. Depois que ele faleceu, eu não sou mais a mesma. Eu fico aqui olhando, ver se eu vejo ele, esperando. Mas eu sei que ele não vai voltar. Entendeu? Então, por isso que eu tô quieta aqui. Era um bebezinho, era um menininho. Mas não existe mais, não. Eu quase caí para trás. Aí, minha irmã, eu falei, cutucava eu falei para você não ficar olhando no quarto dos outros. Eu falei. Sabe o que eu tive que fazer? Eu ia trabalhar, eu dava maior volta, porque eu não queria mais passar nem naquela rua, de tanto que eu sofri. Graças a Deus, eu me livrei, não gosto de observar nada, e o final foi esse. Eu fiquei livre porque eu tive que ir numa benzedeira para tirar isso de mim. A turma zoa, zomba, tira sarro. E é verdade, não é mentira que eu tô contando. Eu agradeço aos inscritos e para as pessoas que ouvirem esse relato até o final. Feliz Dia das Mães a todas as mães. Espero que gostem. Nesse Dia das Mães, eu gostaria de homenagear todas as mães inscritas do canal, as mães dos inscritos aqui do canal e amigos, as mães do Rio Grande do Sul que estão sofrendo com essa tragédia que está assolando o estado do Rio Grande do Sul, a minha mãe Terezinha e todas as mães do mundo. De coração eu desejo um feliz Dia das Mães. Gratidão também por quem acompanhou esse vídeo até o final. Que todos tenham uma semana abençoada e cheia de luz.